Nesta aula vamos estudar a origem da civilização romana. Vamos ver a localização de Roma no mapa. Vamos conhecer o povo latino. E estudar a lenda de Rômulo e Remo. Os antigos romanos. Olá! Hoje vamos começar a estudar a história de Roma Antiga. Uma das primeiras coisas a fazer é localizar Roma Antiga no mapa mundi. Vamos verificar. Para localizar a cidade de Roma no mapa mundi, devemos primeiro identificar o continente europeu. Vamos destacar o continente europeu para melhor visualizar. Localizado o continente europeu, vamos procurar a Península Itálica. Ela fica no sul da Europa e tem um formato parecido com o de uma bota. Mais ou menos no centro da península, em uma região conhecida como Lácio. Você vai encontrar a cidade de Roma. Agora que já localizamos Roma no mapa, vamos começar a estudar a história da civilização romana. Nos dias atuais, Roma é uma grande cidade. Uma das maiores da Europa. É também a capital da Itália. No passado, os habitantes de Roma conquistaram toda a Península Itálica, dominaram todo o mar Mediterrâneo e formaram um dos mais poderosos impérios de toda a antiguidade. Entretanto, Roma não se fez em um dia. Roma foi fundada pelos latinos. O povo latino foi um povo formado a partir da miscigenação entre os invasores de origem indo-europeia com os povos nativos que, há milhares de anos, já habitavam a Itália e toda a orla do mar Mediterrâneo. Os latinos possuíam uma cultura comum, mas não tinham um governo unificado. Dividiam-se em cidades e aldeias, que apesar de independentes, mantinham vínculos entre si. No 8º século a.C., algumas destas comunidades latinas, que viviam próximas umas das outras, agruparam-se, e a partir da junção de suas aldeias, se deu a origem da cidade de Roma. Contudo, nem todas as comunidades latinas participaram da fundação de Roma. No princípio, a pequena Roma era apenas mais uma das muitas povoações latinas que haviam na região do Lácio. Mas os antigos romanos possuíam sua própria versão para a origem de sua cidade. Embora fosse uma explicação lendária, a verdade é que a história perdurou através da tradição oral. Atravessou os séculos até que ganhou suas primeiras versões escritas. Porém, as narrativas literárias apresentam algumas pequenas contradições entre si. Alguns autores romanos narraram a mesma história em diferentes versões. Porém, a mais famosa de todas, foi a versão escrita pelo poeta romano Virgílio, no 1º século a.C. Vamos conferir. A lenda de Rômulo e Remo. No 1º século a.C., o poeta romano Virgílio, através do poema A Eneida, narrou a lenda da fundação de Roma. De acordo com Virgílio, o príncipe Enéas, que foi um dos principais heróis da Guerra de Troia, fugiu da cidade troiana, e vagou pelo mar Mediterrâneo em busca de uma nova terra. Chegou à Península Itálica. Na região central da península, conhecida como Lácio. Mais tarde, Ascânio, um dos filhos de Enéas, fundou Alba Longa. Os descendentes de Enéas governaram Alba Longa por gerações. Até que Numitor, o último rei de Alba Longa, foi deposto por seu irmão Amulio, para garantir a posse do trono de Alba Longa. O usurpador Amulio obriga a própria sobrinha, Réia Sílvia, que é filha do rei Numitor, a tornar-se uma sacerdotisa vestal. Com isso, Amulio pretendia que a sobrinha não tivesse filhos que pudessem mais tarde reivindicar o trono de Alba Longa. Contudo, Marte, o deus da guerra na mitologia romana, engravida Réia Sílvia, que dá à luz aos gêmeos Rômulo e Remo. Porém, assim que as crianças nasceram, Amulio, o rei usurpador, os gêmeos foram encontrados por uma loba que amamentou as crianças. Depois os meninos foram achados por um pastor de ovelhas, chamado Faustulo, que recolheu os dois e os criou juntamente com sua esposa Aca Laurência. Já crescidos, Rômulo e Remo descobrem sua verdadeira origem.
e resolvem voltar para Alba Longa com o objetivo de reconquistar o trono de seu avô, Numitor. Após derrotar o usurpador Amúlio, Rômulo e Remo restituem o poder do avô Numitor, que volta a ser o rei de Alba Longa. Então Rômulo e Remo receberam terras localizadas no mesmo local onde foram encontrados pela loba. Também receberam autorização para fundar uma nova povoação, que mais tarde se tornaria uma grande cidade, a cidade de Roma. Porém, houve um desentendimento entre os gêmeos e Rômulo matou Remo, tornando-se o primeiro rei de Roma, que foi fundada no ano 753 a.C. A palavra Roma é derivada da palavra Rômulo. O mito fundador da civilização romana encontra eco em outras narrativas produzidas por outros povos da antiguidade. Embora a narração da lenda de Rômulo e Remo seja parte da mitologia romana, ela é importante historicamente, porque nos dá acesso às formas de sentir e pensar do homem na antiguidade. Também oferece pistas para que se investigue os discursos de poder que justificavam o domínio romano. Ao colocar Rômulo e Remo como descendentes de Enéas, a lenda estabelece uma ligação entre a história romana e o passado remoto de gregos e troianos, inserindo desta forma os romanos na história do mundo. Então, o mito de Rômulo e Remo evoca a história mítica dos grandes homens da antiguidade, buscando colocar a origem de Rômulo e dos romanos em pé de igualdade com as grandes civilizações que surgiram antes da civilização romana. O abandono de Rômulo e Remo remete a uma série de histórias parecidas, de crianças indesejadas, que são abandonadas à própria sorte ou condenadas à morte, e que conseguem sobreviver, e são resgatadas, tornando-se grandes líderes ou grandes reis. Neste sentido, observa-se a semelhança da história de Rômulo e Remo com as histórias de Sargão, rei dos Acádios, Édipo, rei de Tebas, e Ciro, o Grande, fundador do Império Persa. Segundo a narrativa de Homero na Ilíada, o príncipe Enéas era filho do príncipe Anquises, com a deusa Afrodite, também conhecida como Vênus na mitologia romana. Enéas é o ancestral mitológico de toda a série de reis que governaram Alba Longa, enquanto Rômulo, por sua vez, é neto do rei de Alba Longa e filho da princesa Reia Sílvia, com Marte, o deus da guerra. Isto leva à conclusão de que o fundador de Roma é um rei legítimo, pois vem de uma família real, e ao mesmo tempo um rei de origem divina, pois é descendente de Vênus e filho de Marte. Portanto, o mito confirma que o surgimento da civilização romana foi legítimo segundo a lei dos homens, e de acordo com a vontade dos deuses. A idealização de Rômulo na lenda é um reflexo da própria maneira de ser do povo romano. Rômulo foi amamentado por um animal predador, e seu pai mitológico é o próprio símbolo da guerra, o que explica a natureza guerreira da sociedade romana através do tempo. Muitas outras análises e considerações podem ser feitas a respeito da lenda de Rômulo e Remo. Porém, seria necessário conhecer as diversas fontes que tratam do tema, e ler trabalhos acadêmicos especializados. Nesta aula vimos a localização geográfica de Roma antiga. Estudamos um pouco sobre a história dos latinos. Conhecemos e analisamos a lenda de Rômulo e Remo. Agora estamos prontos para iniciarmos os estudos sobre a monarquia romana. Até a próxima!